Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Consert Fone. Na aula de hoje vamos falar sobre as fontes de alimentações e a diferença e os benefícios que ela vai ter na assistência técnica. Vou estar iniciando aqui com a Yachun YX305D. Vamos lá para a regulagem dela. Acionando aqui através do botão Power, nós vamos ter 4 Skinob, 2 deles responsáveis pela corrente do aparelho, ou seja, a amperagem, e 2 deles responsáveis pela tensão do aparelho, a voltagem. Para mim regular a corrente desse aparelho aqui, existe um curto obrigatório que eu tenho que fazer com as minhas pontas aqui de teste, né, da fonte de alimentação, ou seja, com esses cabinhos aqui jacaré. Como é que é feito esse curto? Vamos primeiro acionar ao máximo as voltagens da minha fonte. Perceba que não vai alterar nada aqui. Então, acionei todos os 2 knobs da voltagem ao máximo e vou acionar o curto. Em seguida, eu vou acionar aqui ao máximo esse é o primeiro ajuste aqui que eu chamo de ajuste fino da corrente. Acionei ao máximo, ele já aumentou aqui a corrente da minha fonte de alimentação para 275 mA. Vou agora acionar o ajuste grosso, pois eu preciso calibrar minha fonte de alimentação no mínimo em 2 amperes. Perceba que essa fonte de alimentação ela é de 3 dígitos e após aqui a minha corrente passar de 1000 mA, que ou seja 1 ampere, ela aciona um ponto aqui entre os números para informar que meu aparelho aqui ele está mostrando aqui que aqui é 1K, ou seja 1 ampere ou 2 amperes, e a partir desse ponto aqui não se torna mais decimal, em si centena, ou seja, quando ele mostra esse 9 aqui, ele está mostrando 990, 98, né? Não dá para mim ter uma noção do terceiro dígito nessa fonte, pois ele some. Então, eu tenho pelo menos a mínima certeza que ele vai estar aqui em 990 miliamperes ou para mais, né? 991, 92, não dá para mim ter certeza, devido aqui o terceiro dígito dessa fonte sumir. Então, para regular a amperagem, eu vou acionar aqui esse curto, mas lembrando que antes eu tenho que acionar as voltagens aqui ao máximo, ok? Removi o curto, vamos regular agora a voltagem. Ajuste aqui fino no máximo, e esse ajuste aqui, o grosso, eu vou reduzir até chegar a 4 volts, que é a tensão necessária para ligar um aparelho. Vou mostrar aqui para que serve esse ajuste fino. Perceba que está 4.3, eu vou diminuir somente no ajuste fino. E ele vai diminuir somente os números depois do ponto. Temos aqui agora a nossa fonte de alimentação regulada em 4 volts e 2 amperes. Vou fazer um teste aqui na placa, rapidamente, para nós vermos o funcionamento dessa fonte aqui de alimentação. Essa minha fonte aqui, eu vou acionar o power, provavelmente o consumo vai ser pouco, devido o meu aparelho aqui está somente a placa. Então, acionando o power, perceba que ele vai mostrar primeiro os números decimais e centena. E se for necessário, se o meu aparelho consumir mais de 1 ampere, ele vai acionar o ponto aqui entre os números. Então, no momento, meu aparelho está consumindo 124, 180 miliamperes. Se por acaso o consumo passar de 1 ampere, ou seja, de 1000 miliamperes, ele acionará um ponto aqui e deixará o último dígito escondido. Ou seja, esses 2 dígitos aqui que no momento está representando a dezena, 92,
passará a representar centena, ok? Então, basicamente, esse é o uso aqui dessa fonte Yachun 305D, uma fonte de alimentação de 3 dígitos, que muitas das vezes pode estar confundindo o técnico aí, não repara em placa. Já explico mais na fonte de 4 dígitos. Vamos passar agora para a fonte aqui, UNIT. Ligamos aqui, temos aqui as tensões, 4 quinobres, tensões aqui de voltagens, né, os quinobres aqui de voltagem, e os quinobres aqui de amperagem. Vou colocar aqui as ponteiras. Temos aqui também que causar o curto, né? Esse curto aqui vamos ter que causar para que conseguimos aumentar essa amperagem. Então, antes de começar o procedimento, fazer igual a Yachun. Vou acionar a voltagem aqui. Vou deixar aqui calibrado já nos 4 volts. Acionei a amperagem, ajuste fino no máximo e veio no ajuste grosso aqui até chegar os 2 amperes. Vou diminuir só um pouquinho aqui no ajuste fino para chegar bem próximo aos 2 amperes. Então agora eu tenho aqui, do mesmo jeito que a Yachun, 4 volts regulado aqui na tensão e 2 amperes, né, de corrente regulado aqui na amperagem. Mesmo teste com a placa. Perceba que vai ser diferente nessa fonte, devido a ela ter 4 dígitos. Acionei o botão Power, o consumo permanece o mesmo, só que nessa fonte ela não me esconde nenhum dos dígitos. Ou seja, num reparo em placa, o técnico que vai fazer a manutenção se faz necessário ter conhecimento da corrente que está passando pelo celular, pois em determinados serviços a corrente vai ser extremamente importante para identificar o defeito. Como por exemplo, se aqui estivesse mostrando, por exemplo, na fonte de alimentação Yachun 1.12, o consumo seria diferente de estar mostrando 0.12, porque por exemplo, na Yachun, quando aciona acima de 1 ampere, ele esconde um dígito. Ou seja, esse 12 aqui não representa mais decimal, e sim centena. Já nessa fonte aqui não há esse problema. O meu aparelho ele vai mostrar totalmente o consumo correto, ou seja, se ele consumir 90, ele vai mostrar 90. Se ele consumir 190, ele vai mostrar os 190. Se ele consumir 1.190, ele vai mostrar os 4 algarismos. E para quem trabalha em placa, essa corrente é extremamente importante saber impreciso. Muitas das vezes para saber se o problema é no setor inicial de linha primária ou se o problema pode ser ali no setor de memória do aparelho, CPU em curto. Muitas das vezes identificamos através aqui da corrente pelo aparelho. Vamos mudar agora, testar a fonte de alimentação Ricardo. Uma das fontes aí mais utilizadas entre os técnicos em reparos em placas. Uma das mais recomendadas é esse modelo aqui, Ricardo. Inclusive aqui na nossa escola nós utilizamos ela para os treinamentos aí avançados em reparos em placas, né? Damos preferência pela fonte Ricardo. Não quer dizer também que se você tem uma fonte UNIT ou Yachun, né, o modelo Yachun 305, você não possa solucionar o problema do seu aparelho, né? Vai poder sim. Só que aqui na escola damos preferência por esse tipo de equipamento,
até mesmo pela regulagem de ser muito mais fácil. Por exemplo, aqui na voltagem, eu vou clicar e ele vai piscar o número que eu quero alterar aqui. No meu caso aqui eu quero colocar 4 volts. Então eu coloquei aqui 4 volts de tensão para ligar o meu aparelho. Na corrente do mesmo jeito, pressiono e vou alterar só o número aqui acima de 1K, né? Que é acima de 1000 mA, né? Ou 1 ampere. No meu caso, regulei aqui a minha fonte em 2 amperes. Perceba que ela vai zerar tudo como as demais e o consumo só vai existir no momento que acionar aqui o power. Acionei, o consumo aqui o mesmo das outras fontes, mas a forma de regular muito mais simples. Por isso, aconselhamos aos nossos alunos aqui que ainda não adquiriram as suas fontes de alimentações para a parte de reparos em placas, adquirir o modelo Ricardo. Mas fique também à sua disposição de escolher. Agora vamos aqui para a fonte de alimentação Yachun modelo 1502 DD+. Fonte de alimentação 1502 DD+, a regulagem é um pouco também simples. Vocês vão regular aqui a corrente no máximo, ela vai mostrar aqui os 2 amperes. Nós temos aqui um terceiro knob que é chamado de ajuste automático. Toda vez que eu desligar e ligar a minha fonte, ele vai estar programado aqui na voltagem necessária, como por exemplo está marcando aqui 1.5. Se eu alterar mais uma vez girando o knob, ele vai ficar em 3.6. Se eu desligar e ligar, vai estar em 3.6. Se eu alterar aqui, vai para 4.8, 6 volts, 7.1, ou como eu aconselho, de girar o knob até o máximo para que eles liberem, né, a fonte libere os outros 2 knobs, que é o knob aqui de voltagem da minha fonte, onde eu posso regular de acordo com minha vontade, né? Então, no meu caso aqui, eu giro o knob fino, né, ajuste fino ao máximo. Perceba que ele não altera em nada na fonte de alimentação e em seguida eu altero aqui o knob chamado de ajuste grosso até chegar os 4 volts. Diferente das outras fontes de alimentação, essa fonte de alimentação Yachun é diferente da Yachun 305. A 305 ela mostra a amperagem de 0 a 999 aqui no painel, e quando chega acima de 1 ampere, ele dá o número do ponto. Já aqui nessa fonte de alimentação Yachun, ao acionar o power, a minha a minha corrente de trabalho, que mostrava nas outras fontes 147, 150 e alguma coisa, já mostra aqui apenas 17, 23, 33, que no caso esse 33 se refere a 330 miliamperes, né, de corrente. Ou seja, essa fonte aqui é um modelo iniciante, ela esconde um dígito. Então, quando ele mostra a 30, o consumo não é de 30 amperes, nem de 33 miliamperes, né? É um consumo de 330 miliamperes, né? E quando o consumo passa dos 1000, ele vai mostrar aqui 1.33. Para finalizar o nosso vídeo aqui, recomendamos para modelos iniciantes, né, esse modelo iniciante aqui para o pessoal que está iniciando na manutenção, comprar a fonte de Yachun 1502 DD+. É uma fonte que vai suprir na manutenção e que vai servir muito aí para você conseguir dinheiro e adquirir os modelos mais profissionais para reparo em placa, modelos que apresentam os 4 dígitos. Então, para você que está iniciando, tem o modelo Yachun 1502 DD+. Nós não recomendamos apenas fazer serviços de reativação de bateria, onde que atrás da fonte tem um circuito que ele pode esquentar e chegar a danificar, ou seja, sua fonte ela vai perder a regulagem
e aí vai ter problemas, você não vai conseguir utilizar mais para poder testar os seus aparelhos. Recomendamos ela para ligar os aparelhos e quando for fazer reativações, utilizar placas reativadoras ou até mesmo aquele carregador universal para utilizar aqui a fonte de Yashun. As demais, como o Hikari, ela apresenta o benefício de ser 4 dígitos, a regulagem muito mais fácil de utilizar e é uma fonte aí que vai ter aí um custo-benefício bom para o tempo de uso que você vai ter com ela e até mesmo para reativar baterias não tem problema com essa fonte aqui. Ela tem um cooler na parte de trás aonde que ele vai resfriar a fonte. Então, fonte de 4 dígitos é muito aconselhável para o pessoal que está aí no nível avançado de reparos em placa. Existem os modelos aqui também de 4 dígitos, mas vimos também que tem uma certa dificuldade ao regular, né? E modelos aqui da Yashun que são de 3 dígitos, mas que acaba perdendo um dígito quando a amperagem do aparelho passa de 1000 miliamperes, né? Ou 1 ampere. Então, essa é a nossa dica aí. E também, antes de finalizar o vídeo, lembrando também que a Yashun 1502DD vem com esse tipo de cabo aqui, onde que ele apresenta os cabinhos verde e amarelo. Cabinhos verde e amarelo aqui, que nós utilizamos como aterramento e reconhecimento de ID de bateria, como por exemplo nos modelos aí do LG, por exemplo, o LG K10. Nós utilizamos ponteira vermelha e a preta e podemos utilizar também esse cabinho amarelo aqui para mandar condução para o terceiro pino ali do conector do K10. Pode ser feito também de maneira simples, utilizando esses cabos aqui, onde que interligamos o vermelho na ponteira positiva do conector e o preto pegando o terceiro e o quarto pino, para fazer também o reconhecimento da bateria, tá ok? Então, esse é mais um vídeo aí da ConcertFone, explicando todos os modelos principais de fonte de alimentação. Espero que você tenha gostado e até mais.